Pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. FX Baggio Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha então, pessoal, caros ouvintes de nossa comunidade, grato por sua audiência. Nosso show FX Baggio Signal 101 ao vivo terças e quintas e às vezes nos domingos. Para quem está na Serra Catarinense, sintonize 101.9. Ou para ouvintes em qualquer lugar do mundo, acesse nossa web radio através da rádio 101fm.com.br. Para participar do nosso show com perguntas, sugestões, etc., nos siga nas redes sociais, através do nosso canal do YouTube, é o FX Baggio _Enercore com K, e nas demais, Instagram, Facebook, é o @FXBAGGIO. O FX Baggio Signal 101 é um show eclético de músicas, negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. Hoje é o programa número 154. O FX é pioneiro em criar shows e podcasts de análise de tendências multirregionais, mundiais, em várias línguas. Signal 101, sinal mais forte está aqui. Knowledge is power. Signal 101 is stronger. Tendências do macro ao micro. Rádio 101 FM, entretenimento para geração de A Z sem sofrência. E hoje com participação da equipe BR e também participação especial do presidente da Associação Comercial Industrial de Lages, a CIL, o Vigers. Vigers, só dá um oi pro pessoal, testa o teu mic, teu microfone aí pra gente ver como tá a nossa rotação, Vigers, por favor. Olá, um abraço a todos os ouvintes do FX Baggio. Só um pouquinho mais alto aqui, se você conseguir olhar nossa rotação aqui, tem que ficar no laranja. Um abraço a todos do FX Baggio. Legal, Vigers. Antes disso, a gente só vai para a nossa jornada aqui, né, em forma de um sinal sonoro, né, para você curtir, para você renovar o ânimo. Bora curtir então? Então a gente volta já. Essa aqui porque o Vigers está no nosso estúdio aqui, eu lembro muito bem, 6 meses atrás, né, Vigers? A última reunião a última entrevista foi em agosto, e ele falou que gostava de música brasileira. Então a gente vai tocar uma música brasileira aqui para ele, tomara que ele goste. Vamos lá então. Maravilha, então esse foi Mais de Gente com Rapa, até o Vigers, que é mais da música popular brasileira, segundo eu lembro, tava dançando um pouco aqui, curtindo o Rapa, né? Pelo menos não é sofrência, né, Vigers? É isso? É isso aí. Né? Legal. Então, pessoal, voltamos. Eu espero que vocês curtam o nosso programa. Não é a regra, é a exceção. É só de vez em quando que a gente vem aos domingos aqui no estúdio, mas como o Vigers tinha agenda muito lotada e fez a camaradagem aparecer aqui hoje, ao invés de ir para a praia, a gente também resolveu vir, tá? O FX Baggio Signal 101 no YouTube lá, então é o FX Baggio _Enercore. Por favor, se inscreva no meu podcast, ative as notificações, sininho, comenta e curta, dá um like lá. Então agora a participação da equipe BR. Saudamos o nosso amigo lá de Joinville, o Pedro, que vai passar o seu recado para a gente hoje. E na sequência a gente conversa com o Vigers aqui, até para fazer algumas comparações. Vamos lá. Olá, ouvintes do FX Baggio Signal 101. Aqui é Pedro, de Joinville, estado de Santa Catarina, com um resumo das principais tendências do mercado de Joinville e região nesta semana. Começando pelo ambiente institucional, a Associação Empresarial de Joinville, a ACIG, iniciou 2026 com movimentações importantes. A entidade anunciou recentemente André Romero como novo diretor executivo.
reforçando sua estratégia de atuação junto ao setor produtivo e ao poder público. Além disso, a CIS já deu início à agenda de capacitações empresariais do ano, com cursos voltados para produtividade, gestão de processos e eficiência operacional. Temas que seguem como prioridade para as empresas da região diante de um cenário econômico ainda desafiador. Na área de logística e comércio exterior, o Porto de Itapoá, no litoral norte catarinense, fechou 2025 com recorde histórico de movimentação, alcançando cerca de 1,5 milhão de unidades ao longo do ano. O resultado consolida o terminal como um dos principais portos privados do Brasil e reforça o papel estratégico de Santa Catarina nas cadeias globais de exportação e importação. No total, os portos catarinenses movimentaram mais de 65 milhões de toneladas, beneficiando diretamente indústrias da região de Joinville, especialmente de setores metal mecânico, plástico e de bens de capital. Falando em indústria, a Tupy, multinacional com sede em Joinville, divulgou recentemente seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2025. A companhia registrou receita líquida de cerca de 2,4 bilhões de reais, com um EBITDA ajustado de 165 milhões de reais. Apesar de queda nos volumes vendidos em alguns mercados externos, a empresa apresentou uma geração de caixa operacional de 383 milhões de reais, crescimento de quase 70% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os números mostram a capacidade da Tupy de manter eficiência operacional e solidez financeira, mesmo com o mercado internacional mais pressionado. Obrigado e fique ligado no FX Bádio Signal 101 para mais notícias da região. Show, Pedro. Mais uma vez, muito obrigado pela participação especial aqui. E agora sim a gente vai fazer um gancho com o nosso convidado, o Vigers. Vigers, eu queria perguntar para você primeiro, né, a economia como um todo, tá? Sem ir muito longe nesse momento, tá? Mas o que você está achando da economia como um todo vis-à-vis o que a gente, né, estava no momento que a gente estava na última reunião em agosto? O que você pode nos falar aí em 2, 3 minutos para não estender muito essa pergunta? Bom, certamente eu poderia ser taxado de pessimista, mas a economia nacional, ela não traz nenhuma expectativa positiva para este ano, por algumas razões. Primeiro, um ano de eleição. Segundo, Copa do Mundo. Terceiro, 3 escândalos para serem decifrados em Brasília, que vai parar o mercado, certo? Então, este ano não temos expectativas muito positivas. O que se alinha aqui, o mercado que vai bem, é o mercado de consumo do varejo, de baixa renda, porque como o governo distribui bastante, esse dinheiro volta para o mercado. E acaba voltando 40% para o próprio governo, né? Então, e investimentos de grande porte, eles sumiram, porque o dinheiro saiu do mercado e foi para o Tesouro Direto, que paga 15% ao ano. E qualquer outro investimento não vai pagar 10%. Então é essa situação, de modo geral, para o Brasil para esse ano. Muito bem. Falando-se, você está falando do varejo aí, alguns dias atrás eu convidei o Zulmiro, acho que talvez você lembre do Zulmiro, né? Para falar sobre o varejo, e o tema era essa próxima pergunta agora, porque você fez eu posso colocar um gancho aí no que a gente falou na questão da inadimplência das famílias, né? O que você vê lá na CIL, né? A tua maneira de ver, tuas análises, versus o que está acontecendo com a inadimplência das famílias, que acaba impactando também o comércio e outros setores aí. O que você tem a dizer a respeito disso aí? A inadimplência, o endividamento das famílias, ele é fruto da falta de renda. Se um membro da família perder o emprego ou coisa parecida, ela já impacta nisso. E daí tem outro problema que impacta também no endividamento,
que é os empréstimos compulsórios. A facilidade de se obter um empréstimo compulsório, seja ele através da empresa privada, ou seja ele através dos benefícios sociais, que seja aposentadoria, ISS e tudo mais. Aí o que a gente estava discutindo, até trazendo para você, eu fiz a conta aqui no ar mesmo, foi o seguinte: se o Brasil tem lá entre 11 e 12 tri de PIB, e aqui em Lages nós temos 6, né, o oficial, o último é 6, tá, que esteja entre 6 e 7, então eu fiz o cálculo ali no ar, fazendo o seguinte, vejo... se Lages, por exemplo, o endividamento da quantidade de famílias no Brasil é 80 milhões de famílias, com uma população de 215, né, mais ou menos. Então isso dá um pouco menos de 30%, né? Entre 25 e 27% da população. Lages, a gente fez mais ou menos assim, não tem o cálculo exato, né? Mas tem quase metade da população de Lages tem algum, vamos dizer assim, está com um problema de inadimplência. 80 mil pessoas aqui em Lages estão com... 80 mil pessoas, não famílias. 80 mil pessoas. Então quase metade da população. Com certeza metade da população economicamente ativa. Isso. Aí o cálculo foi, né, aproximado com os dados que eu tinha na hora aqui. O cálculo é que o Brasil tem mais ou menos 500 bilhões, algo nesse sentido, de dívida das famílias, né? 500 bi, né? Então que dá aí entre 4% mais ou menos do PIB do Brasil. Em Lages, foi feito um cálculo aproximado, em Lages 500 milhões é o que poderia estar girando, mas está com inadimplência. E essa foi a pergunta que eu fiz pro Zulmiro no dia, porque eu não sou especialista em comércio, então essa é a pergunta que ele poderia saber com mais. Quantos por cento do PIB de Lages seria o comércio, né? Seria o que gira no comércio. Ele falou assim, não tem dado privado, a gente não tem esses números. Eu achei até que tinha, mas no agregado pelo menos, né? Mas ele falou mais ou menos 20%. Então, 20% do PIB, aí, colocando 6, é 1,2 bi, né? 1,2, 1,4 bi. Então, quer dizer que 500 milhões está fora, podia ser esses 500 milhões que estivesse girando, ou não a parte disso, né? Não tudo, né? Porque o Brasil vem devendo já desde a pandemia, né? É que a gente acompanha mais, né? Que fosse metade disso, né? Que não tivesse estrangulado o pessoal do Brasil, né? Não tivesse tanta inadimplência não, tanta dívida familiar, que tivesse mais 250 milhões girando aí no comércio, né? Sim. Né? Então, quão precioso seria isso para comércio local, para girar a nossa economia da nossa região, e está aí embutido no que o próprio governo, que está no poder agora, acabou piorando mais as coisas, porque, veja bem, né, você faz cálculo todo momento como eu faço, gente. Se o governo do Brasil está fazendo um programa de redução de dívida, que os bancos estão ganhando dinheiro pra caramba, né, com essa dívida toda aí, né? Agora, o governo brasileiro quer renegociar a dívida, mas eu ouvi falar aí um juro de 4% ao mês, né? É o que eu ouvi falar, eu não vi escrito esse número, é o que o próprio Zulmiro falou no dia, 4,5% ao mês, eu juro que não tem o que se pague nunca, porque você tem um aumento que já é muito forte, que beneficia todo mundo, né? Até o cara do BTG Pactual, vou te falar uma coisa, talvez você tenha visto ou não, o cara do BTG, o André Esteves, eu gosto muito do André como empresário, é um dos caras mais fantásticos do Brasil, eu acho. Ele falou o seguinte, olha, o Brasil é o único lugar que paga aposentado produtividade. Né, pô? Né? O aposentado merece toda, claro, a facilidade, mas ele ganha a produtividade porque ele ganha o mesmo salário mínimo que ganha quem está na ativa, que está produzindo. Aí nós temos uma situação, já está pagando demais,
um aumento muito maior, né, que é a inflação do ano anterior, mas o crescimento do PIB de 2 atrás, uma fórmula, né, ele adota essa fórmula aí, quer dizer, aumento real então de 2%, que já é sofrido para a economia, justo porque ela indexa os aumentos aí para todo mundo, né? E daí você vai pagar um juro de 4,5% ao mês, que o governo cobra, um agiota governo. Né? É um agiota. Quando que você vai pagar isso? Dá 50% ao ano. Isso, não tem, é impagável, né? Porque você vai na progressão geométrica, essa dívida toda aí não vai sair nunca dessa jaca aí. Nunca vai conseguir tirar o pé da jaca, né? Então, assim, eu falei muito, mas eu contextualizei aqui os cálculos que a gente fez. Então, para Lages, 500 milhões mais ou menos, né, do cálculo bruto que foi feito no dia, seria o impacto de retenção só de endividamento das famílias que moram em Lages, que não estão soltando dinheiro, né, nos setores que você também está envolvido, né? A tua observação é perfeita, porque o desenvolvimento econômico só se dá pelo dinheiro circulando. O dinheiro circula, cada um retém um pouquinho, que é o seu lucro, paga os seus impostos e continua comprando, vai comprar alguma coisa. É clássico aquela historinha do cara que foi no hotel, pagou, e voltou lá, cancelou e o cara devolveu o dinheiro e todo mundo pagou as contas e ganhou dinheiro. Então, sem circular dinheiro, não tem desenvolvimento econômico. E se falta 500 milhões nesse mercado local, isso faz uma diferença enorme. Enorme. É 1/3 da economia, na verdade é 10%, 8% de todo o PIB da cidade está em endividamento das famílias. Exatamente. Bom, começamos pela pergunta mais difícil, mais macroeconômico, mas que pesa aqui na nossa região, porque é muito dependente, infelizmente, do auxílio do governo federal, certo? Porque uma coisa está atrelada à outra e esse pessoal não quer mais trabalhar, você vê um monte de gente na rua. Eu vejo cada vez mais gente na rua. Eu acho que eu falei com você, na pandemia, eu estava indo muito para São Paulo na pandemia, tinha uma em Florianópolis, aqui na rodoviária em Lages e tal, né? Gente morando ali, as ruas desérticas e tal, mas agora o centro está tomado de gente que só quer ficar no banco ali pedindo para os outros ainda. É triste. Eu nunca vi isso aí, quando era criança mesmo, na época que o lajeano começou a sair de Lages, a cidade começou a ficar pobre, empobrecer, eu não via esse pessoal, cara. Esse pessoal, para mim, é um empobrecimento do espírito. Porque daí não quer mais trabalhar, tem que tirar esse BPC de uma vez por toda e dar um treinamento de choque nessa galera. Ensinar eles um trabalho técnico, né, que tem emprego localmente. É um colchão para todo mundo. O Brasil precisa, um país em desenvolvimento. Mas tem que dizer para a galera que acabou, não dá, senão o cara fica enchendo o saco lá para dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, tal. Você não consegue mais nem conversar, que eles interrompem. Hoje em dia estão tão agressivos essas pessoas e cara de pau. Eles chegam na rua, está conversando com alguém e vão pedir alguma coisa para você no centro. Sim, um absurdo, cara. E sexta-feira eu tô conversando com uma pessoa, o cara de pau chegou em mim ali, ganhando provavelmente auxílio alimentação do governo, né? Dentro do BPC, tal, a Bolsa Família, e ainda pediu coisa para mim, né? Falei, pô, vai trabalhar, cara, né? Para a próxima pergunta aqui, Vigers. Agora sim, o balanço de 2025, como foi? Como você faz? Você está falando... Lá da Sil. Lá da Sil. É claro que nós não fizemos tudo o que queríamos. Pode colocar aí o planejado com executado na tua visão aí, sem problema. A gente entregou para a prefeita no início lá de março todo o levantamento dos pontos críticos da estrada de interior, porque faz parte do Voz Única Municipal, a solução, pavimentação ou qualquer outra solução para os pontos críticos. Nós fizemos um levantamento e que se pavimentar 40 quilômetros no interior, resolve 90% dos problemas das estradas de interior. Show. Então fizemos essa doação.
Coincidentemente com isso ou não, o governo do estado também lançou o programa Estrada Boa de Interior. Esperamos que isso então evolua para essas soluções aqui. 40 quilômetros, 40 quilômetros. Mas não foi construído, não foi ainda pavimentado nada desses 40. Não, acredito não que começou. Não começou ainda. Tá. Você tem expectativa que comece alguma coisa esse ano? Acredito que sim, que os convênios estão sendo assinados com os municípios. Mas eles estão acertando algumas questões ainda que... É toda a Mures daí, no caso? É todo o estado de Santa Catarina. O Estrada Boa estadual é para Santa Catarina. O levantamento que a CIL fez foi só em Lages. Mas esse levantamento é que dá 40 quilômetros. 40 quilômetros. E daí é em toda a Mures ou é só em Lages os 40? Só em Lages. Só em Lages. Tá. Muito bom. Neste ano também nós andamos bastante com a ZPE. Tivemos uma reunião em Brasília, que participou a prefeita, o presidente da Câmara, deputados, o representante lá, o chefe de gabinete, o senador Amin. Fizemos uma reunião lá no Ministério do Desenvolvimento, na Comissão de ZPEs do Brasil. Então, foi muito produtiva, resolvemos algumas questões, algumas desconfianças. Só para lembrar, até desculpa por estar te cortando, tá? Mas só para lembrar para o pessoal o significado da palavra, da sigla ZPE. ZPE, Zona de Processamento de Exportação. Tá. Que é um ambiente em que as empresas se instalam, elas podem comprar tudo sem impostos e exportam, dedicado à exportação, e é claro que exportam igualmente sem impostos. Isso dá um ganho de escala em torno de entre 15% e até 30%, dependendo do produto. E a nossa ZPE, só para lembrar para o nosso ouvinte, onde que vocês estão planejando ela? Lá nos Índios, ali na área que era destinada a Sinotruque antigamente, depois da Polícia Rodoviária, 1 quilômetro mais ou menos à direita. Perfeito. Está programado ali. E anexo, junto ao lado da ZPE, também está sendo projetado um parque industrial convencional. Então, aquela região vai se tornar uma região industrial. Perfeito. Bom, tivemos no início do ano a péssima notícia do cancelamento dos voos da Azul, e daí trabalhamos muito nisso, e o governo do estado, através da Secretaria de Portos e Aeroportos, Beto Martins e o governador, fizeram um acordo com a Gol, e a Gol começou a operar em Lages no dia 27 de novembro. O nível dos voos ainda não está como nós projetamos. Nós queremos uma ocupação perto de 80% e ela está com ocupação de 65%. Para resolver isso, as entidades empresariais, a CIL, o CDL, o Fórum das Entidades e mais algumas instituições se reuniram e traçaram um plano que vai começar nos próximos dias, um plano de divulgação dos voos de Lages, de Correia Pinto, dos voos do aeroporto da Serra Catarinense, divulgar nos municípios no raio de 250 quilômetros. Então nós vamos fazer algumas caravanas em todo o Vale do Rio Itajaí, no Vale do Rio do Peixe, na região de Caçador, na região de Vacaria. Vacaria começa até junto com o rodeio. Claro. Para divulgar os voos. Porque nós temos duas incumbências. Solidificar, consolidar este voo, para a gente se habilitar a pedir um voo diário, ou talvez mais tarde até pedir um segundo voo. Claro. Todos entendemos que tem espaço para 2 voos diários partindo de Correia Pinto. Então, e agora são 3 por semana, não é? Agora são 3 por semana, terça, quinta e sábado, e no dia 30 de março muda só os dias, mas continua 3, que é segunda, quarta e sexta. Que isso melhora muito para quem vai a negócios em São Paulo. Qual é o tamanho desse avião? É o 737-700 de 138 assentos. Ok, 65% então de taxa de ocupação. Está sempre em torno do 100. Perfeito. Que bom que está mantendo. Só não foi feito isso antes, porque o voo foi 27 de novembro. Começou dezembro, tarde. Depois janeiro. Então, e as nossas atividades, as atividades executivas da CIL já começaram normalmente, porém
as reuniões e ações de diretoria começam só Exato. no início de fevereiro. Não coincidiu ainda com o ano efetivamente, né, de trabalho, né? Exatamente. Que vão ser voos mais profissionais e aí provavelmente vão chegar com facilidade aí nos 80, né? Ok. E o planejamento para 2026? 2026 nós vamos começar já nas primeiras reuniões de fevereiro com o Voz Única Estadual, quer dizer, colocar para os candidatos ao governo estadual o que Lages quer ou o que Lages precisa para promover o desenvolvimento. Certamente, isso vai girar sempre em infraestrutura. Infraestrutura, que é estradas, concluir a C390 lá que vai até, continua ali pela Coxilha Rica, saindo lá no Caminhos da Neve. São Joaquim daí? São Joaquim. Ótimo. A 284, que é aqui de Correia Pinto Palmeiras. É claro que ali depende da Klabin começar aquele investimento projetado lá para Ponte Alta. Então, essa ali sairá, obrigatoriamente sairá. Enfim, estamos conversando já sobre a duplicação da BR-282, que já teve a licitação de projetos, e nós pedimos uma prioridade para o superintendente do DENIT para priorizar o lote 8, que é dos Índios até BR-116. Porque é o lote que mais impacta o nosso... A economia, né? Não, e o nosso sistema urbano. Claro. Então nós vamos ter aí nesse lote a entrada, o acesso da ZPE, apesar que a ZPE é o lote 7. Lote, quer dizer, a ZPE é antes, vindo depois, de Florianópolis, né? Depois da Polícia Rodoviária, Então é depois dos Índios. O lote 8 começa nos Índios, até 116. E a ZPE é o lote 7, que é de Bocaina até os Índios. Tá, então essa duplicação vai cobrir a área da ZPE ou não vai? Vai. Então vai é isso, ok. Também. E depois nós temos o Trevo dos Índios, nós temos... Ou seja, começa o quê? Uns 2 quilômetros antes, então? Mais ou menos. Vindo de Florianópolis para Lages, é isso? Até o perfeito ali, né? Tem o Trevo de São Joaquim, que é o Trevo de São Joaquim, que se confunde agora com o condomínio Aspen. Verdade, ali tá perigoso. Extremamente perigoso. Aí nós temos o acesso ao aeroporto, ao shopping, ali a Avenida Ponte Grande, e daí tá duplicado. Né? É claro que um trecho complicadíssimo é a subida do Boqueirão. Então a gente pediu essa prioridade e ele prometeu de assinar o contrato em fevereiro e começar esse projeto já. Esse trecho aí dá o quê? Uns 15 quilômetros? 15 quilômetros, Então esse trecho ele se comprometeu, vai assinar agora tal, e começar as obras esse ano ainda? Não, começar o projeto. O projeto. Um projeto desse demora 2 anos. Mas já eu acho que é bom, acho que é super positivo. Que se não tiver projeto não tem obra. Show. Agora, voltando um pouco, né, acho que você esqueceu de falar na Expo Lages. Opa! Né? Então vou falar na Expo Lages. A Expo Lages passada eu visitei, né? E não encontrei você lá, porque era um sábado à noite quando eu passei, já estava quase terminando, eu estava ali na exposição de animais e foi muito legal, né? Então, fazer um comparativo com o que foi, né? Porque eu já fiz uma provocação para você em agosto, né? Antes, né? Olha, negócio da Nigéria, negócio não sei o que tal. Eu fiz alguma coisa até para eu poder compor lá o comitê de fazer um help, uma ajuda para vocês lá em organização de feira, tá? Então vamos ampliar um pouquinho, falar de Expo Lages e começar um pouquinho antes. Na Expo Lages do ano passado, nós assinamos um termo de compromisso com a associação... Portugal, aquela de Portugal. Tá. Muito bem. Nós vamos para lá, para o Ovibeja, que será no final de abril, início de maio, com um stand para expor os produtos da Serra Catarinense na Ovibeja, que nós estamos chamando de Expo Lages Europa. Então a Expo Lages irá para a Europa. E este evento ganhou um outro patamar, ganhou um outro nível
a partir da possibilidade de nós termos o acordo Europa e Mercosul nos próximos meses. Então a gente vai muito motivado com esta possibilidade. Temos possibilidade de levar para lá muitos produtos nossos e, é claro, de também importar produtos de Portugal, especialmente vinho, azeitona, oliva. Abriu muito mercado agora com o acordo com o Mercosul, né? Abriu bastante. E também, falando de mercado internacional, na semana que vem, nós vamos receber aqui na CIL o presidente da Câmara de Comércio Brasil-México. Ótimo. Que é um lagiano radicado no México há muito tempo. O nome dele é Libório Rauber. Ele veio de férias para visitar a mãe dele, que ainda mora em Lages. Uhum. Como vocês estão projetando em poucas palavras, né? A próxima CIL agora em 2026? A próxima CIL de 2026 nós temos uma inserção internacional importante, através tanto da Câmara do México quanto da visita da Feira de Portugal. Nós temos a Expo Lages, nós teremos muito trabalho com a questão eleitoral, entrevistando candidatos, fazendo perguntas, buscando proposições e evoluindo para ver se aprovamos ainda nesse semestre a ZPE, que está bem encaminhada. Ótimo. Essa é uma excelente notícia. Perguntar para você em relação às tarifas e o impacto que está tendo, agora já é mensurável, na indústria de Lages, né? Porque antes, quando a gente conversou em agosto, era uma coisa ainda que estava inicial, agora não. Já as observações sobre isso. O impacto que a gente observa em Lages é a madeira. A madeira sofreu muito, mas já está quase compensando com outros mercados. Ótimo. Também teve problemas com a indústria de equipamentos para a madeira. Nós temos aqui umas 4 ou 5 empresas boas que exportavam para o mercado americano. E essas empresas também foram impactadas. E daí esse mercado demora um pouco mais, que ele não tem um produto acabado. Ele primeiro vende para depois produzir. Claro. Então esse mercado demora um pouquinho mais a se recompor. Mas madeireiro já se recompôs. Que novos mercados que eles conseguiram? Especialmente Europa e Oriente Médio. Ótimo. Isso é muito boa notícia. Ok. Devido ao nosso pouco tempo, acho que a gente extraiu bastante informação aqui, né? A conversa é muito, muito boa sempre. Até durante esse ano eu vou te chamar com mais frequência para que a gente ampliar esses temas aí, fazer um acompanhamento. Estamos à disposição. A gente tem feito uma vez por semestre, mas talvez fosse bom até fazer com mais frequência. Você topa? Topo. Ótimo. Então eu queria te convidar para fazer alguma observação, considerações finais, Vigers, por favor. Bom, apesar do pessimismo, nós estamos lutando para que esses impactos de juro e de tarifa e de tudo mais nos afetem o mínimo possível e trabalhando para compensar isso. Então é essa a nossa tarefa para o ano de 2026. Excepcional. Então, pessoal, eu queria aproveitar para saudar os nossos amigos e ouvintes em nome da Rádio 101 FM do show UFX Bajo Signa 101 e nossas equipes BR Global. Gostaríamos de agradecer sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios e shows para muito mais tendências. Por favor, se inscreva no meu podcast, no YouTube, é o UFX Bajo _Enercore com K. Ative as notificações, sininho, comente e curta. Dá um like lá. Nada de entrevistas nos próximos dias. E vamos ter outras entrevistas de alto nível, então fiquem ligados. Então, no próximo bloco, curtam destaques musicais da programação do UFX Bajo, especialmente para vocês. Música, né? Mas espero que vocês tenham gostado de escutar a economia, que é vital, né? Para a sobrevivência de todos. Tá? Então, não esqueça, né? Keep in mind, o Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Knowledge is power. Signal 101 is stronger. Até a próxima e cuidem-se.